Olá, amados. Uma palavra muito forte. Eu estava lendo aqui agora no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, ali no verso 6. E diz assim, Paulo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual Yahushua, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, ele fala para Timóteo. Paulo está dizendo para Timóteo assim, ó: procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, e Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Torna Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então Paulo, ele está dizendo aqui que ele já tinha percebido que um grande número de pessoas de classes importantes, elevadas, ou pelo menos que assim se julgam muitos, já estavam conspirando um sacrifício, fazendo sacrifícios para poder calar a boca de Paulo. E estava sendo muito forte, porque Paulo já estava mexendo já com as próprias autoridades. E Paulo pressente que a partida dele já estava bem próxima, e ele se lamenta, porque tantas pessoas que começaram com Paulo nessa pregação do Evangelho, da verdade, abandonaram. Muitas pessoas que estavam do lado de Paulo abandonaram ele. E assim também é comigo, assim também é com você, assim também é com todos que estão em Arusha. Quantos de vocês, ou quantos de nós, começamos a falar junto com um caminhão de pessoas, e que Yahushua é o Salvador, que Yahushua é o Criador, enfim. E quando as coisas foram avançando e ficando meio perigosas, e foi criando em algumas pessoas um certo desconforto: ah, irmão, eu vou ficar falando de Yahushua, mas eu estou arrumando inimizade na minha casa, com meus amigos, com os meus colegas, eu estou muito preocupado, eu vou falar só Salvador, só Criador, que aí eu não desagrado nem a um nem a outro. E a ponto de hoje não falar nem Salvador, nem mais Criador, e nem se envolver. E os que permaneceram nesta verdade são muito poucas pessoas. Mas a internet hoje, ela mudou. A internet hoje ela está ficando um pouco na mão da censura. Porque nós não temos mais tanta liberdade para falar a verdade como tínhamos no princípio. Porque agora, qualquer atitude que você tome em relação a alguma coisa que estão fazendo de errado, isso se torna muitas vezes motivo de justiça. E então, mais uma vez, nós temos aí um veículo de comunicação aonde alguns podem falar de alguém, mas ninguém pode falar de alguns, dependendo do seu patamar e do seu grau de intimidade com as forças maiores que imperam nessa nossa justiça brasileira. E a cada dia que passa fica mais difícil de nós falarmos a verdade. Mas a verdade ela tem que ser dita, ela tem que ser falada, porque aquele que está dentro de nós é maior e digno de respeito do que aquele que se encontra nesse mundo.
Você está compreendendo, amado? Então, o nosso Salvador, Yahushua, ele é digno de respeito. Ele é aquele que está junto conosco para podermos nos dar a vitória. Então diz aqui, ó, no verso 14, esse é um dos motivos que nós não vamos convidar mais nenhuma pessoa que esteja contra esse ministério para fazer vídeos ou hangouts conosco. Nós não vamos mais convidar. Quem tiver qualquer opinião contra aquilo que nós estamos falando, faça os seus hangouts, faça os seus vídeos e exponha aí então as suas ideias. Porque nós não pregamos nossas ideias, nós pregamos o que está na Escritura. E por que o irmão Edinho não vai usar mais Hangout para poder deixar ninguém entrar? Quando vem querer expor a sua ideia. Não estou dizendo fazer perguntas. Fazer perguntas é uma coisa. Quando a gente faz perguntas para aprender é uma coisa. E para enxergar a verdade é uma coisa. Mas quando a gente começa a entrar para ficar contra e querer colocar as suas ideias, aí é diferente. Você está compreendendo o que Salvador está dizendo? Então, a palavra de nosso Salvador Yahushua, ela traz essas informações aqui. Ó, quer ver? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante de que não tenham contendas de palavras. Ordenando diante de Yahushua que não tenham contendas de palavras. O que tem no Hangout hoje, quando se faz com vários tipos de pessoas, de vários segmentos? Não é contenda de palavras? O Salvador disse que nós temos que evitar isso. E veja que a lei e o mundo quer isso, mas Yahushua não. Ele não manda a gente pregar a palavra e ficar contendendo, debatendo. Não é, não. Cada um tem as suas ideias, cada um vai dar conta do que pensa, do que fala, do que acha. E diz aqui, ó, de novo, traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante de Yahushua que não tenham contenda de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Quer dizer, os ouvintes, as pessoas que ficam ouvindo, ficam ali, ó, quero sangue, é isso mesmo, dá nele, vai, fala, não dá mole não. Vira aquele ringue. Então o sentido da pregação da palavra perde o seu percurso. Porque em vez de nós estarmos papirando sobre um determinado assunto, nós paramos para poder ficar tentando convencer alguém de que é ou deixou de ser, ou é ou não é. E aí acaba virando uma contenda. E nosso Salvador, e para agradar hoje, nós temos que agradar o Salvador. Mesmo que isso soe como covardia, porque o irmão Edinho é covarde, porque ele foge do debate, não importa. Se eu estou dentro da palavra, a sua graça me basta. A sua palavra me basta. O que o Salvador acha de nós é o que basta. E nesses últimos dias, é a partir desta verdade aí que nós vamos passar a trilhar o caminho, falando de Yahushua e não mais falando de ninguém. Por quê? Porque ninguém para mim é mais importante do que o meu Salvador Yahushua. Porque foi ele que morreu por mim e por você lá no Madrid.